Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder compartilhar com vocês mais uma porção da poderosa palavra de Deus. Hoje nós queremos falar um pouco sobre os dois senhores, a temática da nossa série sobre os dois senhores, o rico, o camelo e a agulha. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero me apresentar. Sou o pastor Oséias, estou aqui para te servir com a palavra de Deus e quero te lembrar, para você que não é inscrito ainda em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal. Não esqueça também de revelar os seus sentimentos através do joinha. Se você gostou ou não, deixe aí a sua colocação, é muito importante para nós. E também compartilhe com mais pessoas, ajude-nos a levar a outros mais essa palavra que acredito piamente que ela é poderosa para transformar a vida de cada um de nós. Então, seja conosco também aquele que vai expandir esse evangelho do reino. Conto com você para isso. Bom, dado a isso, vamos entrar então no nosso assunto, que é justamente sobre os dois senhores. Nós estamos falando sobre Mamon e Deus, ok? Mamon e Deus. Quem é que está vencendo no seu coração? Quem está reinando no seu coração? Quem está governando sobre a sua vida? Já falamos em alguns vídeos anteriores, já temos uns 3 vídeos falando sobre os dois senhores, sobre riqueza, sobre a nossa vida com Deus, o dinheiro em si, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o dinheiro. E lembrando e reforçando que o dinheiro ele foi chamado de Senhor, é um dos senhores do mundo espiritual que querem competir contra Deus em nosso coração, mas nós é quem decidimos quem vencerá. Na verdade, Deus não está nem competindo pelo teu coração, ok? Deus não está competindo pelo teu coração. Ele já enviou o seu filho para morrer por você, para salvar a sua vida, para libertar você, e isso é tudo que Deus pôde fazer por você e ninguém mais poderia fazer o que ele fez. Então não espere mais de Deus para poder convencer você de que você tenha que seguir a ele, que você tenha que servir a ele, que Deus não vai se sujeitar a tal comportamento. Então na verdade o Mamon é que está competindo com Deus em nosso coração, para que nós cedamos a Mamon. Mas Deus está ali, já nos revelou tudo o que é necessário para você entender o quanto ele te ama e os planos que ele tem na sua vida. Então, eu quero entrar aqui nesse assunto sobre o rico, o jovem rico, o camelo e a agulha. Vamos lá, capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículo de número 16 a seguir. Diz assim um texto sagrado: E eis que se aproximou dele um jovem, dizendo-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Eu vou lendo o texto e vou explicando para nós ganharmos tempo. Bom, veja só. Ele primeiro chega fazendo uma declaração acerca de Jesus. Parece que ele está até ironizando Cristo, né? É como que uma zombaria. Não é essa a intenção aparente do texto, mas ele está querendo bajular Jesus para que Jesus dê uma colher de chá para ele. Então ele fala: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, para entrar na vida eterna. Em outras palavras, é entrar na vida eterna. Que bem eu devo fazer? Quais obras eu devo praticar para ter direito a entrar na vida eterna? Primeira coisa, aqui não está falando de salvação, ok? Não está falando de salvação. Primeiro porque os judeus acreditavam que já eram salvos como povo seleto de Deus. Então não é salvação. Ele está interessado, o jovem está interessado em entrar no reino de Deus. Por quê? Há uma diferença entre a vida eterna entrar em nós e uma diferença de nós entrarmos na vida eterna, ok? São duas coisas. A vida eterna entrar em você e você entrar na vida eterna. Então, aqui vai ser confirmado pelo versículo 23. Aqui, entrar na vida eterna significa entrar no reino de Deus, ok? Entrar no reino de Deus.
que bem farei para entrar na vida eterna, para conseguir a vida eterna. Então, não é a mesma coisa de a vida eterna entrar em você, porque a vida eterna entrar em você é quando você é redimido, quando você é salvo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a vida eterna entra em você. E Cristo é essa vida. Cristo é essa vida que entra em você. Ele é a vida de Deus, a vida eterna de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Ele está interessado agora porque ele acreditava que a vida, ele já tinha dentro dele a vida eterna, ele já era salvo, certo? Agora ele queria saber o que fazer para entrar nessa vida eterna, entrar no reino de Deus. Então, ser salvo é receber a vida de Deus. Ser salvo é receber a vida de Deus. Então, quando a vida de Deus entra em nós, nós estamos sendo salvos. Agora, entrar no reino dos céus é entrar na vida de Deus para desfrutar as riquezas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ok? Então, primeiro, ser salvo é a vida eterna entrando em você. E você entrar na vida eterna é você entrar no reino de Deus. Ok? Um fala de receber a vida e o outro fala de viver a vida. Quando você entrega a vida a Jesus, você recebe a vida dentro de você. Agora você tem que viver essa vida, desfrutar dessa vida. Isso é entrar na vida eterna. Isso é entrar no reino de Deus. Primeiro que, se fosse tratando de salvação, Jesus corrigiria esse rapaz. Ele corrigiria esse rapaz. Porque o que eu preciso para ser salvo? Fé. Fé. Essa fé vem de Deus para mim. Pela graça sois salvo. E isto por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Então, se pela graça eu sou salvo por meio da fé, e isso é um dom de Deus, não é obra minha, Cristo corrigiria esse rapaz. Porque ele diz o quê? Que bens farei, que obras, o que de bom posso fazer para eu entrar, se fosse salvação, para eu ser salvo? Você diria o quê? Nada. Não existe nada que você faça que te possa te dar a salvação. Nada que você faça. Agora você, crendo em mim, será salvo. Como muitos fizeram. Muitos enfermos foram até Jesus, romperam barreiras, romperam limites humanos, desafios, até chegar a Jesus. E o Senhor falou, vai, a tua fé te salvou. Foi curado. E a cura é um sinal da salvação. Muito importante também, cura e salvação. Mas aqui ele pergunta o que fazer para entrar na vida eterna. A pergunta dele é muito clara. E eis que se aproximou dele o jovem dizendo, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Aí o Senhor fala no versículo 17. Ele lhe respondeu, por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é tão bom senão um. Mas se queres entrar à vida, guarda os mandamentos. É possível alguém ser salvo guardando os mandamentos? É possível alguém ser salvo guardando os mandamentos sem precisar de Jesus? Sem que fosse necessário Cristo morrer na cruz por nós? Será que é possível alguém ser salvo apenas guardando os mandamentos? É uma pergunta, embora que existe uma promessa, que aquele que guardasse a lei teria direito à ressurreição. A ressurreição. Ok? Mas, se só a lei fosse possível nos salvar, e ele fala, eu tenho praticado tudo isso, então já deveria ser salvo, já teria praticado. Ok? Então, ele fala, Cristo fala, e ele lhe perguntou, 19:8, quais? João perguntou para Jesus, e respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem lhe disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que mais me falta? Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Era um judeu. Era um israelita. Ok? Não sei se era judeu, porque não sei se era tempo de Judá. Mas era um israelita. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta mais? Se fosse ser salvo pelas obras, e em Efésios capítulo 2 isso não, prova que isso não é possível ser salvo pelas nossas boas obras, sem Cristo, ok? Sem Cristo não temos como sermos salvos. Então, se fosse possível, esse jovem estaria salvo. Mas não está tratando de salvação, mas de reinar com Cristo, de governar no reino com Jesus. Mas não é esse o nosso tema aqui. Eu só quero que você entenda, porque isso aqui é confundido demais em relação à salvação e reino, quando não se está tratando de salvação, mas de entrar na vida eterna. Não é da vida eterna entrar em nós, é nós entrarmos na vida eterna. Aleluia. Então o jovem lhe disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que mais me falta? Então Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, investe-o nos pobres, e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois vem e segue-me. Jesus ele descobriu aqui, no jovem, a sua fraqueza, a vaidade da avareza, a vaidade pessoal do jovem. Ele estava apegado aos seus bens. Então ele estava sendo hipócrita também, porque o Senhor falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os 5 últimos mandamentos falam sobre amar o próximo. Os 5 primeiros mandamentos da tábua falam sobre amar a Deus. Os 5 últimos sobre amar o próximo. E não matar é porque amo o próximo. Não adulterar é porque amo o próximo. Não furtar é porque amo o próximo. Não dizer falso testemunho é prova de que amo o próximo. Ok? Aí ele fecha: honra teu pai e tua mãe. Está relacionado a amar a Deus. É o 5º mandamento a primeira tábua. O 5º mandamento está relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas. Ou honrar a Deus. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o Senhor falou para vender todos os bens que ele tinha e investir, olha só, a maioria das traduções colocam dar aos pobres. Não está dizendo para dar aos pobres, está dizendo para investir nos pobres. Por quê? Porque tudo que você faz por alguém necessitado, você está investindo, juntando tesouros no céu, ok? Juntando tesouros no céu. Dar aos pobres. Vende tudo o que tens, investe-o nos pobres e terás no céu. Tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Glória a Deus. Há um texto aqui, veja só. Capítulo 6 de Mateus também. Capítulo 6. Versículo 20. Vamos ler a partir do versículo de número 19. Diz assim: não amontoais tesouros para vós sobre a terra, onde a traça e a oxidação os consomem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a oxidação os corrompem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Eu te pergunto, como juntar tesouros no céu? Como que nós juntamos tesouro no céu? Há 3 maneiras. Há 3 maneiras de você juntar tesouro no céu. Ok? Aqui no capítulo 6, versículos 19 e 20, o Senhor está aconselhando o comportamento correto do povo do reino com as
economias, com as riquezas. Qual deve ser o nosso comportamento? Não ajunteis para vós tesouros aqui sobre a terra, na terra, onde a traça e a ferrugem, a traça e a oxidação corroem, os ladrões escavam, arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Como juntar tesouros no céu? Jesus, no capítulo 19, na conversa com o jovem rico, ele estava ensinando ele uma das maneiras de juntar tesouros no céu. Primeira forma de juntar tesouro no céu: investir nos pobres. Investir nos pobres. Aquele jovem tinha basicamente 28 anos ainda para desfrutar da sua riqueza, mas Pompeu destruiria tudo que ele tinha. Ok? Então ele perderia tudo que ele tinha. Só tinha 28 anos. Se ele juntasse no céu, ele teria um tesouro eterno, que não tem traça, não tem oxidação, não tem ladrão, nada que arranque isso de você. Primeira forma, 19:21 de Mateus. Investir nos pobres com o que você tem. Segunda forma, cuidar dos santos necessitados. Cuidar dos santos necessitados. Usar o que você tem para cuidar de pessoas. Entenda, eu sempre falo isso. Dinheiro é dado a você por Deus. Deus te dá graça para você conquistar riquezas, para você servir o próximo. Esse é um dos primeiros e principais propósitos de você ser rico. Servir os necessitados. Servir os necessitados. Cuidar dos necessitados, santos necessitados. Atos 2:45, 4:34 ao 35, 11:29 e Romanos 15:26 fala um pouco sobre isso. Terceira maneira é investir também nos servos do Senhor, naqueles que estão servindo no altar. Investir na vida deles. Filipenses capítulo 4, versículo 16 até o versículo de número 17. Então, é um desafio, ok? Um desafio que o rico precisa romper. Deus não quer te dar dinheiro apenas para você ser rico. Deus não quer te dar bens materiais só para você ser rico. Qual é o ganho que o reino tem só por você ser rico? Só por eu ser rico. Qual é o ganho que tem o reino de Deus com isso? Nenhum. Eu vou me beneficiar, ok? E vai nascer no meu coração quando eu não estou no propósito da riqueza. Isso vai trazer avareza para o meu coração e aí o dinheiro será meu senhor e não Cristo será meu senhor. Aleluia! Então Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, investe-o nos pobres e terás tesouro no céu. Vem e segue-me. O que significa seguir o Senhor? Amá-lo de todo o coração. Amá-lo com todas as forças. Aleluia. Uma das maneiras de você demonstrar amor pelo Senhor é abrir mão de tudo por Ele. Porque na verdade você vai abrir mão de nada por tudo. Nós aqui imaginamos que tudo que temos é tudo, mas não significa nada. O que temos não significa nada comparado a andar com Jesus, a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. Aleluia. Não se compara, não tem comparação. Aleluia. Então seguir o Senhor é amá-lo acima de tudo. Seguir o Senhor é amá-lo acima de tudo e de todos. Não é possível seguir Jesus sem amá-lo. Esse jovem rico não conseguiu seguir Jesus porque não conseguia abrir mão da sua riqueza, dos seus bens. Muito menos investir nos pobres. Então ele não amava o Senhor o suficiente para segui-lo. Era isso que ele estava falando. Aí ele vai falar uma coisa muito mal interpretada, equivocadamente lida pela maioria dos cristãos e dos pregadores que já têm traumas de pobreza, traumas de escassez,
traumas de falta e por isso já são condicionados pela forma como foram criados, a família em que nasceram, são condicionados a serem contra a riqueza, contra a prosperidade. Então o Senhor fala no versículo de número 22, veja só. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se profundamente triste, porque possuía muitas fazendas. Olha só, Jesus deu para aquele jovem a oportunidade de vender suas fazendas na terra para conquistar direito de governar no reino, de entrar no reino, mas ele não quis. Aleluia. Vender as fazendas ao reino. Porque quando ele investisse nos pobres, ele estava vendendo as suas fazendas para o reino de Deus. Ele não entendeu essa verdade, esse princípio que nós também temos dificuldade de entender. Então quando ele fala, vai, vende e investe nos pobres, está dizendo o quê? Vende para os homens, mas ao mesmo tempo vende para o reino. E não te faltará, nem nessa vida, nem na porvir, nem na futura, vindoura. É muito claro o texto. Mas ele fez o quê? Ele se entristeceu profundamente. Este jovem não era um bom negociante. Como é que você sabe que você é um bom negociante? Pelo crescimento da minha empresa. Porque eu tenho enriquecido muito com os meus negócios. Isso não te faz um bom negociante. Não aos olhos de Deus. Pode fazer aos olhos da massa poderosa de aquisições da sociedade. Mas não diante de Deus. Diante de Deus você só é um bom negociante quando você, com o que você tem, consegue negociar o reino. A sua entrada no reino. Negociar entrada no reino. Sim, Jesus ensinou tanto isso na Bíblia Sagrada. Tanto que você não tem noção. São 42 parábolas, ele ensinando como prosperar biblicamente e como pegar a tua prosperidade, os teus bens e entrar no reino. Até como fazer amigos eternos com riqueza. Olha só. Amigos eternos, tabernáculos eternos, amigos usando o dinheiro, usando a riqueza. Bom, é outro assunto. Então, Jesus disse a seus discípulos, 23, verdadeiramente vos digo, que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Gente, vejam só, ele não falou que o rico não vai entrar no reino dos céus, ele disse que dificilmente. Qual é a palavra? Qual é a palavra que ele usou aqui no 23? No 23, para difícil foi dos colos. A palavra dos colos significa com dificuldade. Consegue entrar, mas com dificuldade. Por que com dificuldade? Porque desapegar-se dos bens materiais. Porque os bens materiais dão status, autoridade, poder, sabe? Honra, embora seja uma falsa honra. Porque se alguém te honra só pelo que você tem, isso não é honra de verdade. A honra verdadeira é pelo que você é, não pelo que você tem. Então, uma falsa honra. Prestígio. Ok? Prestígio. Então, desapegar da riqueza que te dá todos esses status não é fácil. É muito difícil. Então, por isso que para um rico entrar no reino, ele entra, mas é com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então não lê esse texto pensando que o rico não vai entrar no reino do céu, porque Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Tire da sua cabeça, muitos pregaram falando que não, o rico nunca vai ser salvo, porque foi Jesus quem falou, sendo que Jesus nunca falou isso. Ele diz que com dificuldade dos colos, com dificuldade. Consegue, mas é com dificuldade. Assim como um pobre também entra no reino com dificuldade, um rico
também tem dificuldades para entrar no reino. O pobre dificilmente consegue entrar no reino porque adora a sua pobreza, endeusa a sua pobreza, engrandece a sua pobreza, acostuma-se com a miséria, nunca vive a abundância, ok? Vive na murmuração, vive na escassez. Então, e o rico não consegue desapegar. Ao ponto que o rico não consegue desapegar dos seus bens, o pobre não consegue desapegar da sua pobreza. Não podemos estar em nenhum dos dois extremos. Nem estar apegado ao muito que temos e nem estar apegado ao nada que não temos. Mas ter um equilíbrio. Onde está o equilíbrio? Eu tenho que sair da pobreza para a abundância de Cristo. Eu tenho que sair da avareza para a generosidade. Precisamos entender esses princípios para que Deus possa confiar-nos riquezas, bens materiais. Versículo 24. Mas outra vez vos digo, é mais fácil um camelo ou cabo, ok? É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele diz que é mais fácil o camelo entrar pelo fundo de uma agulha, o buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino. Não é ser salvo, gente. Coloca na cabeça, não é ser salvo. Do que entrar num rico no reino de Deus, não é ser salvo. Ok? Porque um rico pode conquistar o direito de entrar no reino investindo em pessoas. Um rico pode. E o Senhor ensina isso várias vezes nas Sagradas Escrituras. Isso está espalhado principalmente entre os evangelhos. Aleluia. Então, pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso é uma linguagem marítima. É uma linguagem marítima. Mas digamos que seja literal, né? Literal. O camelo passar pelo fundo de uma agulha. Há quem diga também que naquela época havia um local que passava o pessoal com seus camelos, mas a pessoa não conseguia passar com o camelo carregado. Tinha que tirar toda a carga do camelo para poder o camelo passar. Ele não conseguia passar por aquele lugar, era chamado de agulha. Bom, pode ser literal, pode ter sido essa simbologia que ele usou, e também, mas o mais forte, que ele estava usando uma linguagem marítima da época, ok? Mas digamos que é literal como foi, ele estava fazendo de uma analogia, né? Embora seja uma expressão um pouco pleonasma, mas ele estava fazendo uma analogia. Lembra do capítulo 23 de Mateus, versículo 24, o que diz lá? Ele também usa o camelo como um exemplo, uma analogia. 23 e 24 fala assim: guias cegos que coais o mosquito e engolis um camelo. Eu estava usando uma fala, né, um pouco meio que irônica, para falar de uma dificuldade que as pessoas tinham, certo? Os hipócritas aqui. Então, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, mas quando seus discípulos ouviram estas coisas, ficaram grandemente maravilhados, dizendo: quem pode então ser salvo? Já, na mente dos discípulos, eles pensavam que alguém podia ser salvo fazendo alguma coisa. Quando Jesus ele desfaz essa ideia, eles perguntam: como agora alguém pode ser salvo? Aí agora ele vai falar de salvação, Jesus, de salvação. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu-lhes: para os homens isso é impossível. Impossível qualquer coisa que eu possa fazer para ser salvo, é impossível ser salvo. Ele deixou bem claro, é impossível para os homens ser salvo, mas para Deus, tudo é possível. Para o homem ser salvo por suas obras, impossível. Então, o jovem rico não estava falando de ser salvo, estava falando de entrar no reino. Entrar no reino. É impossível você ser salvo por qualquer coisa que você faça. Por qualquer coisa que você faça, não te salvará. Então, respondendo-lhe Pedro, ao tomar a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos.
Que recompensa nós teremos? Pedro tinha interesse, né? Tinha interesses. Irmão, isso é pecado? Não, Pedro não pecou. Ele não errou, não foi avarento na sua interrogação a Jesus, porque tivesse sido, eu teria corrigido ele. Mas aqui fala de recompensas ministeriais para aquele que segue a Jesus. E Jesus lhes disse: verdadeiramente vos digo a vós, que me haveis seguido, que na nova criação, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, reino milenar, vós também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia! E todo aquele que tiver sacrificado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto nesta vida. E a vida eterna terá por herança. Por herança, a nossa herança é a vida eterna. É a vida eterna. Amém? Então, recebe 100 vezes mais aqui e na vida eterna. No governo eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa então entender que o rico pode sim, assim como o pobre, ser salvo. Deus não está salvando só pobre. E Deus também não quer salvar só rico. A salvação, ela está aberta para todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Agora o reino também não é para os pobres e nem é para os ricos. O reino é para os filhos. Os filhos que com esforço conquistaram o direito de governar. Muito bem, foi muito bom servir você com esta palavra. Medite nela, tem muita coisa aqui. Se eu fosse destrinchar as profundidades que tem nesse texto, nessa história, nessa fala de Cristo, nesse diálogo de Jesus com esse jovem rico, nós passaremos aqui umas 3 horas. Mas eu creio que isso é suficiente de forma resumida para te abençoar. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus guarde tua família, que haja saúde, proteção e unção na sua casa, em nome de Jesus. Amém.